Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Esperar só um minutinho aí o pessoal entrar, tá? Bom dia, gente. Tudo bem? Podemos começar então? Bora lá, né, minha galera? Seguinte, pessoal, na última aula, nós estávamos falando sobre os tipos de predicado, né? Falamos sobre os predicativos, falamos sobre os complementos verbais, tá? Então é o seguinte, antes de começar, vamos nos localizar e aí eu falo um pouquinho sobre a prova com vocês, tá bom? Olha só. Qual é a parte da gramática que nós estamos estudando? A análise sintática do período simples. Quando se fala em análise sintática do período simples, nós estamos... O que eu quero dizer com isso, né? O que nós estamos estudando? Os termos da oração, certo? Nós começamos pelos termos essenciais, que eram lá o sujeito e o predicado. Classificamos os tipos de sujeito, depois fomos para a classificação do predicado. Só que para classificar o predicado, nós temos que classificar os termos que formam o predicado, ok? E aí a gente estudou predicação verbal, que seria o quê? Você analisar se um verbo é transitivo, intransitivo ou de ligação, ok? Além da predicação verbal, nós analisamos os predicativos do sujeito, do objeto e os complementos verbais, tá bom? Então é o seguinte, o que eu vou fazer agora? Antes de mais nada, eu vou colocar aqui no chat especificado qual que é o conteúdo da nossa prova, ok? E aí qualquer dúvida vocês podem perguntar. Vocês vão estudar para a prova, então. Tipos de sujeito. Predicação verbal. Isso você vai falar se o verbo é transitivo, verbo intransitivo ou verbo de ligação. Opa, tá difícil aqui. Ó, então, tipos de sujeito, predicação verbal, né? Se o verbo é transitivo, aí se ele for transitivo, tem que falar se é direto, indireto, direto, indireto, né? E além disso, vocês vão dar uma estudada lá nos tipos. Opa, ignora isso aí, deu errado. Tipos de predicado. Ok? A gente vai analisar se predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Tranquilo? Essas são as classificações básicas. Ignora esse tipos de aqui que ficou errado. Beleza, gente? E aí o seguinte, vocês se lembram que eu mandei uma lista? Vocês tiveram acesso à lista, tentaram fazer, como é que foi? Conta aí para mim. Receberam a lista? Tranquilo? Porque é o seguinte, o que eu estou fazendo? Que é a minha proposta para hoje. Eu acho, pessoal, que seria interessante nós começarmos a resolver a lista, tá bom? Na verdade, na última aula eu fiz a questão 1 com vocês, não fiz? A primeira questão eu fiz. Fiz, não fiz? Então é o seguinte, a minha intenção hoje é continuar resolvendo os exercícios. Por quê? Naquela lista você tem exercício fácil, exercício médio, exercício mais difícil para vocês fazerem. Na verdade, a maioria é fácil e médio.
Então, eu queria resolvendo com vocês que aí é uma forma que eu tenho de revisar o conteúdo, tá bom? Concordam ou não? Pode ser? Que a gente revisa. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o conteúdo, dá para tirar também. Então, vocês vão pensar que hoje a nossa aula é uma aula de revisão e o fechamento aqui de todo o raciocínio também, tá bom? Então, vou abrir a lista aqui. Bora lá. Ó, essa listinha aqui. Como a gente falou, eu resolvi com vocês, perdão, eu já resolvi com vocês a primeira questão, tá? Então, a gente vai continuar aqui. Se vocês tiverem dúvida, gente, sobre qualquer coisa relacionada à nomenclatura ou teoria, qualquer coisa, pensa, as aulas da Rasa são para eu tirar a dúvida. Então, pode perguntar. Vou resolvendo. Ah, só uma pergunta aleatória, ou seja, à medida que vocês pedirem, ou eu posso ir fazendo na sequência mesmo? O que vocês acham? Eu nem perguntei, né? Aleatório ou na sequência? Deixa eu compartilhar aqui de novo, que tá ruim. Beleza. Não, então eu vou fazer na sequência, tá? Que aí as dúvidas que tiverem, a gente faz tudo, senão vai dar tempo de fazer quase tudo, pelo menos. Vamos lá então, pessoas. Questão 2, porque a 1 a gente já fez, tá? É a mesma listinha que vocês receberam. Questão 2, vocês têm um trecho de uma música do Noel Rosa, tá? E o trecho fala assim: perto de você me calo, tudo penso e nada falo. Tenho medo de chorar, nunca mais quero o seu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. E aí o seguinte, eu fiz a 2 também? Não, então ótimo. Tá, então eu fiz só 1 e 2, é isso? Ou fiz mais também? É porque o curso está no assunto que vocês, então eles também estão fazendo essa lista. Aí teve sala que eu fiz só 1, teve sala que eu fiz 3 exercícios, só 1 e 2. Então, perfeito. Bora para 3, então. Obrigada, Patrícia. Olha só. Então, bora para 3, questão 1 e 2 eu fiz. Na 3, vocês têm um texto gigante, né? Nossa, professora, não vou ler esse texto, não, pelo amor de Deus. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Por exemplo, essa questão é uma questão de segunda fase da UERJ. Por que eles colocam o texto desse tamanho, professora? Na verdade, é porque na prova da UERJ não tem só essa questão sobre este texto, né? Há outras questões também. Então, eles colocam um texto maior, colocam mais questões sobre aquele texto. No Enem já é um pouco mais diferente. No Enem você tem lá texto, questão. Tanto que os textos do Enem não são textos muito complexos, né? Com estruturas muito complexas. Aqui não, aqui você tem um texto maior e aí várias questões sobre esse texto maior. Vamos lá. Mas por que colocou o texto? Porque neste caso, vocês vão precisar um pouco do contexto para entender o que a questão pede. Porque ele fala, observe a oração. Desta vez, compro-lhe a fazenda, certo? Aí, o que vocês vão analisar? Desta vez, compro-lhe a fazenda. Compro. Quem compra, compra algo que é a fazenda. Só que tem o lhe. Esse lhe, ele está funcionando como o quê? É isso que o exercício quer de vocês. Ele pensa o seguinte, ele fala o seguinte, classifique sintaticamente o pronome pessoal, o lhe. Então, classificar sintaticamente, a gente falar se o lhe é sujeito, se é objeto direto, se é objeto indireto, qual que é o papel dele. Em seguida, reescreva a oração substituindo o lhe por outra palavra de igual valor, mantendo o seu sentido original. Só que para você substituir o lhe por uma palavra de igual valor, você tem que entender a quem que o lhe está fazendo referência. E aí, neste momento, você vai precisar da ajuda do texto, do contexto, para que vocês consigam avaliar isso, que é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos lá na referência 20, não vamos ler o texto todo, mas pelo menos um trecho do contexto a gente precisa ver para conseguir entender, tá bom? Só que antes de mais nada, vamos ver se vocês se lembram. Teve uma aula, lembra que eu dava aula no lugar que tinha um quadro, né, atrás, eu até escrevi no quadro. Nessa aula eu falei para vocês que o lhe, ele poderia ser equivalente a duas expressões e falei que a melhor forma de você usar o lhe e fazer questões sobre o lhe era pensar nisso. Que o lhe é equivalente às expressões a ele, a ela, dele ou dela, ok? Então, toda vez que tiver o lhe, você tem que substituir por a ele, a ela, ou dele ou dela, e tem que fazer sentido. Aí o lhe tá certo, o uso dele lá tá adequado e tal. Então, a gente vai ter que fazer um teste disso. Vamos lá. Para isso, a gente vai avaliar o contexto. Onde que está aqui no contexto? Ó,
Referência 20. Tá bem aqui, ó, gente? Referência 20. Nesse lugar. O grande dia chegou. Trancoso rompeu à tarde pela fazenda, caracolando o rosilho. Desceu Moreira a esperá-lo embaixo da escada, de mãos às costas. Antes de sofrear as rédeas, já o amável pretendente abria-se em reclamações. Ora viva, caro Moreira, chegou enfim o grande dia. Desta vez compro-lhe a fazenda. Gente, vamos lá, fala para mim. Vocês acham que o lhe aqui, neste caso, é equivalente à expressão a ele? Porque aqui o lhe está fazendo referência ao Moreira, né? Pelo contexto dá para a gente perceber isso. Mas ele quis dizer, desta vez compro a ele a fazenda, ou desta vez compro a fazenda dele, ou sua fazenda, nesse caso do Moreira. E aí, vocês acham que é equivalente à expressão a ele ou dele, pessoal? Neste contexto, dessa forma. Dele, perfeito, é isso mesmo. Então, o que que acontece? O uso do lhe foi correto e é equivalente à expressão dele, que nesse caso, por sinal, gente, estabelece uma relação de posse, né? Eu vou comprar a casa que pertence a ele, que pertence ao Moreira, beleza? E aí, para descobrir a função sintática, isso aqui já vai ajudar pra caramba. Volta lá para vocês irem, ó. Dentro dessa construção aqui. Desta vez, compro-lhe a fazenda. Primeira coisa, classifique sintaticamente o pronome pessoal. Vamos classificar. Compro. Quem compra, compra algo, neste caso, que é a fazenda, de alguém que seria dele, no caso, representado pelo lhe. Então, a gente vai analisar que compro é um verbo transitivo direto e indireto. A fazenda vai ser nosso objeto direto e o lhe vai ser nosso objeto indireto, ok? Então, classifique sintaticamente o pronome pessoal. O que você vai responder? O lhe desempenha a função sintática de objeto indireto. Função sintática de objeto indireto. Raiza, mas o lhe não tem preposição. Por isso que quando eu expliquei a matéria, eu comentei. Falei, gente, por mais que o lhe seja um termo não preposicionado, ele é equivalente a uma expressão preposicionada, ok? Então, lhe desempenha a função sintática de objeto indireto. Respondemos a primeira parte. E a segunda parte, em seguida, reescreva a oração, substituindo por outra palavra de igual valor, mantendo o sentido original. Quando ele fala de igual valor, não é só o valor sintático, né, com a mesma função de objeto indireto, não. Ele está falando do valor de sentido, de semântico. Então, o que eu poderia fazer? Desta vez, compro sua fazenda. Ou desta vez, compro a fazenda dele. É isso que ele quer que você faça. Reescreva, mostrando que esse lhe, neste caso, ele está estabelecendo uma relação de quê, gente? De posse. Tudo bem? Não é isso que o exercício quer. Respondido. Dúvidas sobre essa parte? Anota na testa, no seu coração, no seu cérebro, em todo lugar que o lhe é equivalente às expressões a ele, a ela, dele ou dela. Gente, é só assim que vocês vão conseguir fazer questões sobre os do lhe, tá? Todo mundo tem dificuldade quanto a isso. E essa é a melhor forma de responder, certinho? Pode passar para a próxima? Fechou então, pessoas. Olha só, questão 4. Questão 4 eu vou ler o texto, porque vocês estão vendo que tem os predicados que foram colocados nos itens, estão todos dentro do texto. É bom que vocês tenham uma noção de totalidade, tá bom? E esse texto é ótimo. O homem que se endereçou. Apanhou o envelope e, na sua letra cuidadosa, subscritou a si mesmo. Narciso, Rua 13, número 21. Narciso é um nome sugestivo, vocês vão ver aqui no texto, do porquê do Narciso. Lembra do mito e tal, né? Passou cola nas bordas do papel, mergulhou no envelope e fechou-se. Horas mais tarde, a empregada colocou-o no correio. Um dia depois, sentiu-se na mala do carteiro. Diante de uma casa, percebeu que o funcionário tinha parado indeciso. Consultara o envelope e prosseguira. Voltou à DCT, foi colocado numa prateleira. Dias depois, um novo carteiro procurou seu endereço. Não achou, devia ter saído algo errado. A carta voltou à prateleira, no meio de muitas outras amareladas e empoeiradas. Sentiu então com terror que a carta se extraviara e Narciso nunca mais encontrou a si mesmo.
A gente tem a mania de falar que nós não nos encontramos, né? E aí, no caso, o Inácio Loyola, ele fez o quê? Ele colocou isso na estrutura literal. Ele não se encontrava mais porque ele foi se despachar numa carta e acabou que não acharam o endereço. Então, ele se perdeu para sempre, tá? Aí você tem assim, há um caso de predicado verbo nominal na alternativa. Então, vamos revisar. Na língua portuguesa, nós temos 3 tipos de predicado. Verbal, nominal e verbo nominal, certo? Qual que é a diferença entre eles? O verbal, ele vai ser formado por verbo transitivo ou verbo intransitivo. O que o verbal não tem? Predicativo. O predicado nominal, ele vai ser formado por verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Tanto que eu falei para vocês que a peculiaridade do nominal é que ele é o único que vai admitir verbo de ligação. E o verbo nominal, como o próprio nome sugere, você vai ter uma característica do verbal com uma do nominal. Qual é a característica do verbal? Verbo transitivo ou verbo intransitivo, né? Só que neste caso sem predicativos. Perdão, com predicativos. Então, você vai ter um verbo transitivo ou um verbo intransitivo, só que com predicativos. Beleza? E aí, qual que era a única diferença entre o predicado verbal e o verbo nominal, então? O verbal não tem predicativos e o verbo nominal tem predicativos. Do sujeito ou do objeto. O que é predicativo mesmo, Raiz? É uma característica ou do sujeito ou do objeto dentro do predicado. Então, bora lá classificar. Ele quer um caso que tem o verbo nominal. Então, seu predicado que você está procurando vai ter que ter verbo transitivo ou intransitivo e tem que ter um predicativo. Bora lá. Independente se a gente achou ou não, eu vou classificar todos os predicados, tá? O funcionário tinha parado indeciso. Dica, vai fazer minha prova, ou qualquer prova. Primeira missão sua, tenta achar o verbo, descobrir o sujeito e descobrir o predicado. É a melhor forma de fazer qualquer análise, tá? Quem tinha parado indeciso? O funcionário. O funcionário desempenha a função de sujeito. Tinha parado indeciso vai ser o nosso predicado, ok? Esse predicado tinha parado é uma locução verbal. O que é locução verbal mesmo? Mas você junta 2 verbos e eles juntos vão indicar uma mesma ação, né? Que no caso é equivalente à expressão do verbo intransitivo, né? Porque quem para. Indeciso é uma característica do funcionário. Como é que é o nome da característica do sujeito dentro do predicado? É um predicativo do sujeito. Então, esse predicado é um predicado verbo nominal. Já achamos nossa resposta. Por quê? Porque ele é formado pelo verbo intransitivo, no caso representado por uma locução verbal, mais um predicativo, neste caso, um predicativo do sujeito, ok? Agora, minha pergunta é, se eu tirasse um indeciso e fizesse apenas o funcionário tinha parado, que tipo de predicado eu passaria a ter, pessoal? Se eu colocasse apenas o funcionário tinha parado, que tipo de predicado eu teria? Verbal, nominal ou verbo nominal? Verbal, isso mesmo, pessoal, verbal. Galera, não precisa nem perguntar, vai na firmeza, ó, verbal, vocês estão acertando tudo aí, rolê. Olha só, predicado que a gente tem aqui, predicado verbal, beleza? Fechou, tranquilo. Mas como eu disse, como aqui tem o indeciso, o predicado passa a ser o verbo nominal. De boa? Fechou? Só que aí, como eu disse, a gente já achou a resposta é letra A, só que eu não quero só essa resposta. A gente vai analisando aqui sintaticamente os outros termos e ver quais são os outros tipos de predicado. É uma forma que a gente tem de revisar, tá? Aí você tem consultar, envelope e prosseguira. Neste caso, vocês têm 2 orações, porque tem 2 verbos. Consultara e prosseguira, beleza? 2 orações, 2 verbos. E aí eu vou ter 2 construções diferentes, mas quem consultar envelope? Ele, né? Prosseguira, ele. O sujeito é o mesmo, só que ele tá oculto, tá? Mas como que eu sei? É porque aqui tem um contexto, por isso que tem um texto. Porque se você voltar, você vai saber que o sujeito é correspondente a ele aí. E aí as 2 orações, elas vão ter predicado verbal, porque olha só, consultar, quem consulta, consulta algo, que é um envelope. Consultar é um verbo transitivo direto e o envelope é objeto direto. Ponto. Predicado verbal. Prosseguir, quem prossegue, prossegue. O verbo é intransitivo. Predicado também verbal, tá bom? Então, tanto em A
quanto em B vocês têm predicado verbal? Não. A, verbo nominal. B, verbal, certo? As duas orações verbais. C, a empregada colocou no correio. Quem colocou no correio? A empregada. A empregada é o sujeito e o que sobra é o nosso predicado. Bora focar no predicado. Colocou. Quem coloca, coloca algo. Nesse caso, foi o quê? O. Então, colocou o verbo transitivo direto e o é objeto direto. No correio, ele vai ser um adjunto adverbial de lugar. Foi onde ele foi colocado. Esse predicado também vai ser um predicado verbal, que é formado por um verbo transitivo e não tem predicativo, tá? Letra D. Narciso nunca mais encontrou a si mesmo. Quem nunca mais encontrou a si mesmo? Narciso. Narciso é nosso sujeito. Nunca mais encontrou a si mesmo é nosso predicado. Nunca mais, pessoal, vão ser adjuntos adverbiais, certo? Encontrou. Quem encontra, encontra algo ou alguém. Nesse caso, alguém, que seria a si mesmo. Encontrou o verbo transitivo direto. Ah, e uma observação. A si mesmo é um objeto direto preposicionado. Lembra que eu falei sobre isso? Porque o encontrou é um verbo transitivo direto. Então, ele exige um complemento sem preposição. Só que a preposição foi colocada aqui porque o si, ele é um pronome oblíquo tônico, né? Então, lembra que eu comentei. Se vocês voltarem lá nas regrinhas, lá no meu material de objeto direto preposicionado, vocês vão ver que quando o objeto direto é um pronome oblíquo tônico, mim, ti, si, ele vai ser preposicionado, ok? Tipo de predicado que a gente tem aqui, predicado verbal também. Verbo transitivo sem predicativo. E a última, a carta voltou à prateleira. Quem voltou à prateleira? A carta é o sujeito. Voltou à prateleira é o predicado. Voltou o verbo intransitivo, a prateleira é um adjunto adverbial de lugar. Qual tipo de predicado que a gente também tem? Predicado verbal, tá? Então, B, C, D e E apresentam predicados verbais. Apenas a letra A tem um verbo nominal. Sabe o que esse exercício quis avaliar de vocês? Essa questão de prova, né? Quem elaborou essa questão queria avaliar o que de vocês? Ela queria que você percebesse se você conseguia saber a diferença entre predicado verbal e o verbo nominal, que é uma diferença básica, que é o predicativo. Se você soubesse disso, eu responderia a questão. Que a única diferença que a gente tem da letra A para os outros é que na letra A tem um predicativo, do sujeito, no caso, ok? Gente, sobre tudo que eu falei, sobre a análise sintática das orações, sobre o gabarito do exercício, alguma pergunta, alguma dúvida? Tá de boa? Tranquilo? Então tá bom. Gente, não reparo o tanto de água que eu bebo. Se eu desse aula presencialmente para vocês, vocês iam ver, eu sou uma caixa d'água. Bebo muita água, chá o tempo inteiro. Adoro. Eu bebo, acho que umas 3 garrafas dessas de água que 1 litro, né? Porque eu percebi que eu sou uma pessoa muito mais saudável bebendo água, então bebam água também, importantíssimo. Não estranha, que eu bebo água o tempo inteiro mesmo, tá? Olha só, na questão 5, vocês têm também uma questão sobre tipos de predicado, tá bom? E aí a gente tem uma charge. Ó, a charge é um gênero textual. Vocês têm aula com a Marcela sobre texto, né, referente a texto, mas também em alguns momentos eu tenho que comentar algo relacionado a texto, assim como a Marcela também tem que comentar com vocês alguns elementos gramaticais, né? Então, olha só, a charge é um gênero textual cuja finalidade é produzir uma crítica sobre questões sociais. Então, a charge aborda assuntos como política, economia, educação, saúde, né? E uma coisa importantíssima para falar sobre as charges, elas são temporais, né? Por que as charges são temporais? Porque é o seguinte, pensa só. Se você pega uma charge lá da década de 80 e vai fazer a análise, se você não souber o contexto político, social, econômico da época, você não vai conseguir fazer uma análise completa do texto. Então, por isso que a gente fala que a charge é temporal, tá, pessoal? Coloque isso na cabeça de vocês. Charge é temporal. E aí nós temos o seguinte. Lembra quando a gente olhava as nuvens e imaginava figuras? Agora a gente olha para o céu e imagina nuvens. A gente tem uma crítica em relação à seca, as condições que essas pessoas vivem na seca, tá? E aí, é uma questão da Unesp, que fala, nas falas predominam orações com predicado. Vamos lá. Gente,
nós sabemos as matérias. Você pode até saber a matéria, saber o conteúdo, mas há formas de você resolver uma questão sobre uma determinada matéria de maneira mais rápida, mais precisa, que é o que a gente vai tentar fazer. Por exemplo, nesse caso, ele fala, nas falas predominam as orações com qual tipo de predicado? Viu que só tem duas opções, nominal e verbal? Então, primeira coisa, eu nem leria essa parte, essa segunda parte, e focaria primeiro em ver se era verbal ou se era nominal, tá? E aí eu ia pensar numa coisa, pensar no seguinte, tem uma característica do predicado nominal que é só dele. Qual é, gente? Quem lembra? Que lá no predicado, que existe apenas no predicado nominal, que não existe nos outros predicados? Alguém se lembra? Ó, dica, verbo, tá? Tem um tipo de verbo que só tem no predicado nominal, que não tem nos outros. Verbo de ligação, exatamente. Então, o que eu ia fazer? Eu ia tentar ver se os verbos presentes ali, eu não ia nem para ficar desesperado em identificar predicado, não. Eu ia focar no fato do seguinte: bom, eu tenho que ver se os verbos são de ligação. Se os verbos forem de ligação, o predicado é nominal. Se não, o predicado vai ser verbal, tá? Aí lembra, verbo de ligação indica estado do sujeito. Então, se ligar, por exemplo, se os verbos indicarem ação, já não são verbos de ligação, tá? Então, bora lá. Olha só, quais foram os verbos? Nas duas falas, os verbos usados foram os mesmos, né? Lembra quando a gente olhava as nuvens e imaginava as figuras? Quais são os verbos que eu tenho que lembrar, olhar e imaginar? E aqui eu tenho olhar e imaginar. Gente, vamos ser sinceros. Lembrar, olhar e imaginar são verbos que indicam o estado do sujeito ou indica ações realizadas pelo sujeito? Indica estado ou indica ação? São ações, não são? Então, se indicação, quer dizer que não é verbo de ligação, ok? Então, se eu já sei que os verbos aqui dessa charge não são de ligação, eu já eliminei a possibilidade do predicado ser o quê? Nominal. Então, eu já eliminei a letra A e a letra C. Ok? Sobraram letra B e letra D. O predicado já é verbal. Como eu disse para vocês, porque se o predicado fosse nominal, eu teria verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, o verbo vai indicar um estado. E os verbos aqui não indicaram estado, eles indicaram ação, tá bom? E agora sim a gente vai dar ênfase no que está escrito depois e ver o que está certo. Porque agora restou B e D com verbal. Verbal, pois se enfatizam ações realizadas. E letra D, verbal, pois se caracterizam as personagens. E agora vocês vão me responder tranquilamente. Qual seria a opção correta, gente? A letra B ou a letra D? Considerando a justificativa que vem depois. Letra B, com certeza, né? Porque qual foi o critério que a gente usou para diferenciar um verbo transitivo, né? Os verbos intransitivos, do verbo de ligação? O verbo de ligação indica estado, os demais indicam ação. Então, eles são verbos que formam predicado verbal porque estão expressando ações realizadas. De boa, pessoal? Opção correta, letra B, tá? Viu que foi uma estratégia que eu usei para fazer a questão sem ter que ficar sublinhando qual é o predicado e tentar classificar o predicado? Ia ser muito mais demorado, mais sofrido. Então, essa estratégia aí serviu para que a gente fizesse a questão um pouco mais rápido, tá bom? Foi de boa, pessoal? Tranquilo? Pode ir para a próxima? De boa, fechou então. Olha só. A próxima, gente, vocês têm um texto, né, que tem do José de Alencar, um trecho de Lucila, né, do José de Alencar. E aí eu estava conversando com os meninos ontem do curso vespertino, que é o seguinte. Esse tipo de questão é um pouco canseira, porque é muito comum, isso não é um tipo de prova só não, isso acontece em várias provas de vários vestibulares. Vocês sabem que tem alguns vestibulares que cobram de vocês obras literárias, né? Eles determinam quais obras vocês têm que ler e aí você vai fazer a leitura. E aí, esses vestibulares que cobram obras literárias, é muito comum que eles peguem trechos de obras literárias para você fazer análise sintática.
Qual o problema? Você pega, por exemplo, um José de Alencar, você pega um Machado de Assis, vocês vão ter uma linguagem que é muito diferente da linguagem de hoje. Como são textos literários, isso acontece também em poema, né, em construções assim, há muita inversão, ordem indireta. Então, a análise sintática acaba sendo um pouco mais difícil, sim. Por quê? Porque está diferente das estruturas que você usa. Então, toda vez que a gente tem que lidar, pessoal, com coisas que nós não estamos acostumados, é mais chato, é mais canseira mesmo, mas dá para fazer, tá bom? Então, olha só. Esse aqui não precisa nem analisar o contexto, só pela frase dá para a gente ver. Bora lá. Não há modo de livrar-se uma pessoa desta gente. Vocês têm dois verbos, o haver, né, e o livrar aqui, tá? Aí você tem, em relação à análise sintática dessa frase da fala de Lúcia, é correto afirmar que, se você ler os itens, vocês vão ver que, na verdade, o que a questão quer? Ela quer que você ache o sujeito da oração. É basicamente isso que ela quer. Então, vamos lá. Para descobrir o sujeito, professora, tá fácil, eu pergunto para o verbo. Só que aqui é uma estrutura, como eu disse, por isso que eu fiz aquela introdução toda, uma estrutura gramatical que vocês não estão muito acostumados. Então, eu acho mais fácil fazendo essa questão, tentando eliminar os itens. Então, a gente lê o que tem em cada item e tenta visualizar na oração, tá? Vamos lá, letra A. O sujeito de livrar-se é indeterminado, pois o se, tá vendo que tem um se? É um índice de indeterminação do sujeito. Tá, professor, eu acho que poderia ser. Bom, se você acha que poderia ser, deixa aí, depois você pensa sobre ele. Vamos eliminar aqueles que são mais sem noção. B. O sujeito de livrar-se é oculto, ou seja, eu, primeira pessoa do singular. Gente, vocês acham realmente que o sujeito de livrar-se aqui é eu livrar-se? O que vocês me falam? Faz sentido ou não faz sentido? Se estivesse lá fazendo a prova, você olharia ali, o sujeito, faz sentido o sujeito ser o eu? Não, né? Então já dá para a gente eliminar, não dá? A gente elimina aqui a letra B. Então, pelo menos o meu eu eliminei. Letra C. O sujeito de livrar-se é modus. Aí, como eu disse, tem dois verbos. Então, analisa a relação do termo modus com esses dois verbos. Ó, não há modus. Gente, o verbo haver aqui, ele foi usado com o sentido de existir. O verbo haver, ele forma, o haver, tá? Ele forma uma oração sem sujeito. Só que ele é um verbo transitivo direto, porque se há algo, há o quê? Modus. Então, a letra C está falando que o sujeito de livrar-se é modus, só que está errado. Modus não é sujeito do verbo livrar. Modus é objeto direto do verbo haver, tá bom? Então, a letra C também está errada, porque ela fala que modo é sujeito de livrar-se e modo não é sujeito de livrar-se. Modo é objeto direto do verbo haver, tá bom? Então, já eliminamos também a letra C, tá? Letra D. O sujeito de livrar-se é desta gente, colocado depois do verbo por inversão. Gente, tem uma coisa aqui que invalida totalmente essa letra D. O que que é? Por que que desta gente não pode ser sujeito independente da situação? Tem uma coisinha aí que eu já falei para vocês que o sujeito não pode ter e que tem nessa expressão desta gente. O que que é, gente? Vocês conseguem achar? O que que tem aí no desta gente que não poderia estar aí? Ninguém, gente? Nem tentar? Desta, na verdade, o problema não é nem o esta, é o desta, né? O dedo desta. Vamos entender o porquê. Desta, gente, é a junção de de mais esta. E de é uma preposição. Pelo que eu já falei para vocês, o sujeito, gente, pode ser preposicionado ou não pode ser preposicionado? Lembra que eu já falei? Sujeito, núcleo do sujeito em si, ele pode ou não pode ser preposicionado? Não pode, tá? Isso é igual ler, igual a informação do ler é importante, essa informação sobre o sujeito ela é importante, tá? Se você souber que o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado, acabou, você já eliminou essa letra D aqui.
o sujeito de livrar-se é dessa gente, colocado depois do verbo por inversão. Não, dessa gente não pode ser sujeito, porque desta é a junção de de mais esta, e de é uma preposição, tá bom? Então, o que é que nos restou? A gente já eliminou B, C e D, sobrou a letra E, tá? Ó, o sujeito de livrar-se é uma pessoa colocada depois do verbo por inversão. Como eu já disse para vocês, as orações elas têm a ordem direta, que é a ordem convencional, normal, que as pessoas chamam de normal, que tem sujeito, verbo e complementos. Só que as orações também podem aparecer na ordem indireta, né? Que seria mudar a posição do sujeito, mudar a posição do objeto, do adjunto, enfim, mudar a posição dos termos da oração de um modo geral. Neste caso, é o que está acontecendo. Olha só. Passa uma pessoa para antes do verbo. Não há modos de uma pessoa ser livrada desta gente, ok? Quando você tem uma construção como essa, você consegue perceber que uma pessoa realmente é o sujeito. Só que esse sujeito é um sujeito paciente. A gente ainda vai falar um pouco sobre isso. É um sujeito que está sofrendo a ação de ser livrado. Se uma pessoa é o sujeito da oração, isso já invalida a letra A. Por que invalida a letra A, Raíssa? Porque a letra A fala que o sujeito é indeterminado. E não tem como eu falar que ao mesmo tempo que um sujeito é indeterminado, o sujeito está pós-posto ao verbo, ou seja, o sujeito foi colocado depois do verbo. Então aqui a gente elimina a letra A e nos resta a letra E. O sujeito é uma pessoa, ele é um sujeito paciente que sofre a ação, só que ele está deslocado, ele foi colocado depois do verbo. É como se eu dissesse, na verdade, não há modo de uma pessoa ser livrada desta gente. Ok, pessoal? Questão fácil, média ou difícil? Vocês acham que ela entraria em qual categoria? Fácil, médio ou difícil? Média, né? É isso mesmo. Ela entraria na categoria de média, tá? Ela não é ridiculamente fácil, vocês perceberam isso. Você tem que analisar uma série de elementos. Teve aluno que falou, a professora é confusa. Não, não é que ela é confusa, é porque ela exige muito mais atenção de vocês. E outra, o que faz a gente julgar uma questão média ou difícil, né, e não fácil, é porque ela exige um pouco mais de conhecimento específico. Vocês perceberam isso, né? Lembrar da questão do sujeito, lembrar da mudança de posição dos termos da oração. Então, ela exige um pouco mais de conhecimento específico de vocês, certinho? Alguma dúvida sobre essa questão? Comentário, questionamento? Gente, pode questionar, tipo assim, professora, essa aí eu não concordo com você não concordo com o gabarito, não concordo com a universidade, não tem problema. Esse questionamento é assim, deixa eu contar um negócio para vocês aqui rapidinho, né? O tempo tá acabando, mas é o tempo de eu contar. Eu tive um aluno que passou em primeiro lugar em medicina na UFG, tá? Isso aí faz uns 2 anos, o Vitor. E ele, gente, era um aluno que ele grudava em mim igual um carrapato. Eu chorava de rir dele. Onde eu ia, ele estava atrás com um livrinho, né? Era meu carrapato. E aí os meninos falavam, nossa, professora, mas ele é muito chato e tarará, não sei o quê. Por quê? O Vitor, ele era assim. Ele pegava uma lista dessa para fazer, por exemplo, ou uma prova, aí vamos supor que tivesse 12 questões. Se ele errasse 2, ele sentava lá do meu lado e falava, professora, eu quero entender por que eu errei as 2. E tinha um monte de vezes que ele discordava de mim. Ele fala, não, pessoal, concordo com você não, isso aqui. Mas esse discordar não é que ele me desafiava. O discordar era porque ele não tinha entendido a resposta. Então, enquanto ele não entendia a resposta, ele não largava de mão. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque na época um monte de gente criticava por ele fazer isso e ele conseguiu passar lá em primeiro lugar em medicina na UFG. Então, tipo assim, ele conseguiu o objetivo dele. Eu sei que às vezes é meio canseira, mas a gente tem que procurar entender o porquê que nós não erramos. E pode questionar o professor. Quando você questiona o professor, não é que você está questionando o meu conhecimento. Você está questionando para entender o porquê que você está errando. Isso é que é o fundamental. Você entender o porquê que está errando. Eu acho que todo mundo aqui já passou por uma situação assim. Fez a mesma questão em simulados diferentes ou em provas diferentes, fez a mesma questão as 3 vezes, errou as 3 vezes, já passou isso. Vocês já passaram por isso? Tipo, fazer a mesma questão e errar em provas diferentes? Isso acontece porque você não entendeu ainda o que você errou. Então, questiona, pergunta numa boa, tá? Pessoal, nosso tempo vai acabar agora. Na próxima aula a gente continua. Fechado? Combinado? Beijos para vocês e até daqui a pouco, então. Continuamos com a resolução dos exercícios.